Ok, canal Surtech chegando para falar a respeito de estabilizadores de tensão. Bom pessoal, vamos lá, estabilizadores de tensão. Estabilizador de tensão é o item que serve para estabilizar, entre aspas, a tensão que chega até a fonte de alimentação. Esses estabilizadores eram altamente utilizados até ali o ano de 99, 2000 e até hoje ainda existem algumas pessoas, algumas empresas que ainda utilizam esses equipamentos. Só que hoje em dia, com a evolução das fontes ATX, não faz mais sentido nenhum utilizar estabilizadores de tensão. E eu vou explicar para vocês por quê, ok? Bom, lá em meados dos anos 2000, as fontes de alimentação tinham um circuito que realmente era muito simples e os componentes não tinham uma qualidade muito boa. Então naquela época as fontes não eram tão seguras e naquele momento fazia todo sentido utilizar estabilizadores. Porque como funciona a fonte de alimentação? A tensão ela vem da parede da tomada com uma tensão de corrente alternada, certo? Ela passa pelo cabo de alimentação, entra na fonte de alimentação, aí já passa pela ponte retificadora que faz essa transformação, ela converte a tensão alternada em tensão contínua. Ou seja, a sua fonte de alimentação ela só trabalha com tensão de corrente contínua, DC. E a corrente que vem da parede é AC, corrente alternada, certo? A corrente alternada ela tem por característica ser uma tensão que sofre muitas alternâncias, daí o nome corrente alternada. Ela não é estável, certo? Então, naquela época era necessário isso, era necessário a utilização do estabilizador. Por quê? Porque existem vários itens, componentes de proteção que nós temos hoje nas fontes ATX, que naquela época as fontes não possuíam. Por essa razão era necessário o estabilizador, porque ele cumpria a função de fazer com que a tensão que vem da parede ficasse o mais próxima possível da tensão necessária para alimentar a fonte de alimentação. Porque a tensão que vem da parede é uma tensão que oscila, tá? Por exemplo, a tensão 110 nem sempre é 110, ela oscila. Geralmente ela fica entre 115 e 127 volts. E por essas variações que existem na tensão alternada, as fontes tinham que ter um controle. E esse controle era feito pelo estabilizador. Ele fazia com que a tensão que era enviada para a fonte ficasse o mais próxima possível da tensão nominal da fonte, ok? Só que hoje, com o avanço da tecnologia das fontes de alimentação, isso já não é mais necessário, porque existem componentes dentro da fonte que já fazem esse trabalho. Por exemplo, você tem um PFC ativo, tá? Que ele serve para quê? É um fator de correção de energia, tá? Ele serve primeiramente para economizar a tensão, aproveitar o máximo possível da tensão alternada que vem da parede. Também serve para controlar o fluxo de tensão que passa pela fonte de alimentação, ok? Para que ela funcione de uma forma estável e segura. E o PFC ele é composto por circuito integrado e alguns outros componentes, como capacitores, resistores, enfim, ok? Outro fator de proteção, alguns outros fatores de proteção que existem na fonte são, por exemplo, o Over Voltage Protection, que é uma proteção contra sobretensão, que ela serve para desligar a fonte quando determinada linha de tensão está acima do normal. Por exemplo, os 24 pinos que você encaixa na placa do seu computador, ele tem as tensões de 12 volts, 5 volts e 3,3 volts, principalmente. Se alguma dessas tensões estão acima do normal, a fonte ATX ela desativa, tá? Por quê?
principalmente para proteger a sua placa-mãe de uma sobretensão, para não ter risco da sua placa-mãe queimar, tá? Um outro fator de proteção que nós temos nas fontes hoje em dia é o Over Temperature Protection, que é uma proteção contra superaquecimento. Isso é para desligar a fonte quando os componentes estão trabalhando em temperatura elevada, tá? Existem alguns componentes que monitoram a temperatura, tá? E caso o valor determinado pelo fabricante esteja acima da média, a fonte desarma para evitar danos maiores, ok? Nós podemos citar também o SCP, que é o Short Circuit Protection, que é uma proteção contra curto-circuito, que desliga a fonte quando algum componente do computador fica ruim, ou em situação que alguma saída da fonte entra em curto-circuito. Ok? Então, são vários componentes de proteção que nós temos na fonte hoje que tornam o uso do estabilizador algo totalmente sem sentido, tá? Porque o estabilizador ele funciona de uma maneira que é a seguinte: é um transformador que tem ali dentro dele, e esse transformador está ligado a um circuito de seleção de tensão que funciona com relé, tá? Esse relé ele faz constantes mudanças de saída de tensão para que essa tensão de saída fique o mais próximo possível da fonte. Só que hoje em dia a fonte de alimentação ela já faz isso, então não há necessidade de você utilizar hoje o estabilizador, ok? Acaba sendo um elefante branco e algo que pode até prejudicar. O efeito é contrário, ele vai fazer com que a sua fonte de alimentação tenha problemas a médio e curto prazo, até dependendo da situação. Principalmente porque, vamos lá, toda vez que você ouve aquele clack do estabilizador, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma seleção de saída de tensão, está mudando a saída de tensão, tá? Essa seleção gera o desligamento da fonte, mas você não percebe, porque são 8 milissegundos, tá? Então quando o estabilizador dá aquele clack, a fonte é desligada durante esse intervalo. Mas como são apenas 8 milissegundos, a máquina não desliga. Por quê? O seu computador está preparado para sofrer esse tipo de ação por até 15 milissegundos. Por isso que ele não desliga, tá? Ele continua ligado. Só que, apesar dele não desligar, os capacitores que ficam no setor primário da fonte, eles sentem esse processo. Eles sofrem estresse durante esse processo, porque eles são carregados e descarregados de forma contínua cada vez que o estabilizador faz aquele barulhinho, dá aquele clack, certo? No setor primário existe um componente chamado termistor. O que é o termistor? Ele é um resistor que ele muda a resistência dele de acordo com a temperatura. Quando ele está na temperatura ambiente, ele oferece uma resistência de 20 ohms. Quando ele aquece, essa resistência ela cai drasticamente para 1 ohm. Por que ele tem esse comportamento? É o seguinte: quando você liga o seu computador, a corrente que vem, né, da sua rede elétrica ela é um pouco agressiva, chamada de corrente de partida. Então, para que essa corrente não cause danos nos capacitores do setor primário, esse termistor oferece uma resistência de 20 ohms. Aí depois de 1 minuto, ele aquece e essa resistência cai para 1 ohm. Por quê? Para não atrapalhar o fluxo de tensão dentro da fonte. Ok? Por isso que muitas vezes quando você desliga o equipamento, não é bom você ligar ele sem esperar pelo menos 1 minuto, tá? Porque é o tempo que demora para o termistor esfriar e oferecer uma resistência novamente de 20 ohms. Então evite desligar o equipamento e depois ligar ele novamente em menos de 1 minuto, porque isso pode causar um dano na sua fonte de alimentação, ok? Então basicamente é o seguinte: cada vez que o seu estabilizador faz uma regulagem de tensão, é como se ele estivesse, assim, metaforicamente falando, dando uma facada no peito dos capacitores. Ou seja, ele está prejudicando altamente a vida útil dos seus capacitores. Então, cada vez que o seu estabilizador faz uma regulagem de tensão, ele desliga e liga a sua fonte em 8 milissegundos.
não dá tempo do termistor resfriar, porque ele precisa de 1 minuto para esfriar, correto? E voltar à sua resistência normal de 20 ohms. Então, durante esse processo, o termistor estará o tempo inteiro quente. Portanto, oferecendo uma resistência baixa, de apenas 1 ohm. Então a fonte vai ligar, desligar, e no momento que ela ligar, ela vai vir com a corrente alta. E essa corrente alta vai atingir diretamente os capacitores, sem a proteção do termistor. Porque os capacitores não estão preparados para isso, para sofrer esse processo de carregar e descarregar com frequência, certo? Então, além desse fator, tem a questão que é a seguinte: esses estabilizadores eles não são feitos com componentes de qualidade, tá? Então, não tem por que vocês utilizarem esses estabilizadores, que muitas vezes são estabilizadores de marca genérica. Você não sabe qual é a procedência dos componentes. Muitas vezes são feitos na China com peças de qualidade inferior, né? Então, não vale a pena. Você compra uma fonte de alimentação da Corsair ou uma outra marca que é um produto de custo elevado, e você simplesmente ligar esse equipamento num estabilizador de tensão. Então, como funcionam as fontes modernas atuais, as fontes ATX? Você liga ela na tomada, ela recebe a tensão de corrente alternada, essa tensão entra na fonte, passa primeiramente pela ponte retificadora, que faz a conversão da tensão alternada em tensão contínua. Então ela passa pelo setor primário, por uma série de componentes de regulagem e filtragem. Depois passa pelo setor secundário com mais componentes que cumprem essa função, certo? Para que nas saídas ATX de 4 pinos, que alimenta o processador, e a de 24 pinos, que alimenta a placa, para que nessas saídas as tensões fiquem perfeitas. Então, são muitos componentes na sua placa lógica, da sua fonte de alimentação, que já fazem esse trabalho de regulagem, filtragem de tensão, estabilização de tensão. Então, não há necessidade hoje em dia de vocês utilizarem o estabilizador de tensão. Então, é muito mais prático você utilizar, por exemplo, um filtro de linha, porque o filtro de linha tem um sistema ali bem simplório, tem ali resistor, tem o LED e também tem o item principal de proteção, que é o fusível. Esse fusível ele já te oferece uma proteção, porque, por exemplo, se faltar energia na sua rua e de repente essa energia voltar, e ela voltar com uma corrente um pouco elevada, com uma corrente acima do normal, então esse fusível ele vai queimar, ele vai fazer com que esse fluxo de corrente não atinja a sua fonte de alimentação. Então, só esse fusível aí ele já estava protegendo a sua fonte muito mais do que um estabilizador de tensão, ok? Então, se você tem aí estabilizadores de tensão, pega esse negócio e joga fora, joga no lixo, dá para alguém de presente, faça qualquer coisa, mas não utilize. Eu não aconselho nem dar para ninguém de presente, porque seria um presente de grego, já que não serve para nada, né? Mas a questão é algo hoje totalmente sem utilidade. Não há por que utilizar estabilizadores de tensão, ok? Vocês só vão diminuir a vida útil da fonte de alimentação ao utilizar estabilizadores de tensão. Tudo bem? Bom, espero que as informações tenham ficado claras para vocês, ok? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Um forte abraço e tchau.